Olá, colaboradores da Conebel, aqui é a Márcia Cambiaghi, eu sou instrutora de trânsito, também advogada, já estou com vocês no programa de qualificação para a direção defensiva da Conebel, que visa reduzir acidentes, preparar os motoristas, tanto os motoristas profissionais quanto aqueles que utilizam o seu veículo para ir e vir no trabalho, a terem mais cuidado para a direção defensiva, e hoje nós estamos aqui, eu e o Catarucci, ele já vai se apresentar para vocês, para o nosso curso de direção defensiva desse ano de 2021. Um curso diferente, agora em ambiente virtual, mas nós estamos nos adaptando aí ao novo normal. Nós teremos, então, posteriormente a essa parte teórica, a nossa etapa prática lá no Centro Regional de Eventos. Catarucci. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Flávio Catarucci, sou policial rodoviário federal, sou instrutor de trânsito. Já estivemos juntos algumas vezes, em algumas etapas desse programa de capacitação da Conebel, e hoje, junto com a doutora Márcia, nós estaremos aqui para ajudá-los a encontrarem ferramentas e elementos de conscientização para atingir o objetivo final, que é não se matarem no trânsito, não se envolverem em acidente de trânsito. Esperamos que todos possam aproveitar ao máximo os ensinamentos que serão passados. Fiquem bem à vontade para pausar o vídeo, voltar em algum contexto que vocês não entenderam, e esperamos realmente que vocês gostem desse trabalho. Então, vamos agora compartilhar a tela para começar o nosso tema do programa de direção defensiva da Conebel, que é a direção defensiva, um momento de prevenção, trazer algumas reflexões para vocês, motoristas profissionais, motoristas que utilizam seus carros para irem vir para o trabalho. E pensando em direção defensiva, quando nós tratamos desse tema, e todos os anos a gente reforça o mesmo tema para que o motorista continue cada vez mais atento a situações que podem trazer risco, o tema principal é o conceito de direção defensiva. Eu trouxe aqui para vocês um conceito técnico, extraído do Wikipédia, que para mim até hoje foi o conceito mais completo que eu achei de direção defensiva. Ele diz que direção defensiva é um conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou diminuir, se você não conseguir prevenir, pelo menos minimizar as consequências de um acidente de trânsito. Baseado na noção de que todo acidente sempre está presente uma falha humana relacionada à negligência, ou à imprudência, ou à imperícia, a direção defensiva pretende e espera que o motorista que utiliza ela seja um elemento ativo na alteração ou até eliminação de algum fator que possa vir causar acidente. Esse é o conceito que eu achei mais redondo, mais amplo, porque ele traz a questão da falha humana, das causas de acidente dentro do seu conteúdo. Mas o conceito que eu mais gosto, Catarucci, não sei se você compartilha do mesmo, é o conceito de que direção defensiva é dirigir por você e pelo outro. Meu pai é caminhoneiro, e eu sempre falo isso nas aulas, quando pergunto para ele, pai, o que é direção defensiva? Me dê um conceito, a fala dele é, direção defensiva é dirigir por você e pelo outro. Esse é o conceito popular, que no final das contas, é o conceito que eu entendo como mais real. A sabedoria do seu pai, Márcia, ela vai muito além. Porque preste atenção, caro colaborador. O trânsito é formado como se fosse uma teia, uma grande rede de cruzamento de destinos. A imprudência, o erro de um motorista pode colocar em risco toda essa teia. Então, muitas vezes, uma ultrapassagem que você faz, dirigir falando ao celular, um acidente que você causa, você pode prejudicar uma série de outras pessoas que não tem nada a ver com a tua vida. Então, por exemplo, imagine um trabalhador profissional que usa um Uber. Imagine um Uber que está desempregado, que usa o seu carro particular para trazer o ganha-pão da sua família. E você, dirigindo, falando ao celular, bate na traseira desse carro, e esse camarada vai ficar, que seja uma semana, 15 dias, sem poder trabalhar. Então, todo o comprometimento da renda familiar dele vai estar diretamente envolvido por causa da sua imprudência, do seu comportamento irresponsável. Então, nós teremos um trânsito seguro, com uma redução de acidentes, quando cada pessoa que utiliza o trânsito, seja pedestre, ciclista, motociclista, motorista de carro, caminhão, ônibus ou carreta, respeitarem as orientações, as regras de segurança, para que nós tenhamos menos acidentes.
Muitas vezes, quando você causa um acidente, talvez aquilo não te impacta muito, mas quando você é a vítima do acidente de trânsito, que realmente você tem a sua saúde comprometida, o seu ganha-pão comprometido, o seu trabalho comprometido, aí sim o trânsito passa a ser um problema para você. Interessante, Catarúcia, que uma das queixas que a maioria dos profissionais tem é justamente dessa complexidade do trânsito, dos papéis diferentes que cada um utiliza no trânsito, por ser um espaço onde um espaço onde todos podem entrar, não necessariamente quem de fato é habilitado, envolve até quem não é habilitado, quem tem um veículo e não se habilitou, ou até quem não precisa se habilitar para dirigir uma bicicleta, para ser um pedestre que está por ali pelo trânsito, então envolve tudo isso. E a palavra, acho que chave, até trazida pelo CONTRAN, quando definiu para o ano de 2021 o tema responsabilidade, é justamente essa visão de que o trânsito envolve muitas pessoas. E nesse contexto da direção defensiva, a gente enxerga um aumento, né, e a preocupação no aumento dos acidentes de trânsito. Eu trouxe aqui, para um minuto de reflexão, o que as estatísticas mostram. Há muito tempo a gente vem acompanhando as estatísticas, o estado de São Paulo, por ter uma quantidade muito grande de veículos, na nossa região também, a quantidade de acidentes é sempre muito maior do que outros estados, que têm menos veículos, pelo que a gente avalia assim, proporcionalmente, né, porque é um estado muito maior, mas as estatísticas no mundo, assim, no Brasil, quer dizer, no nosso país, apontam aproximadamente 39 mil vítimas fatais, e essas vítimas fatais são aquelas que morrem no local do acidente ou até 30 dias ali no hospital. Mas muitas vítimas acabam, né, entrando no hospital por conta do acidente de trânsito, mas morrendo 2 meses, 1 mês, 3 meses depois, né, 40 dias depois, ou às vezes passam meses em coma e morre 4 meses depois, não entra na estatística de trânsito. Isso significa que esse número é muito maior do que aquilo que a gente pensa, né? Isso considera aquelas pessoas da qual teve uma intervenção, né, do Estado. O Estado fez o socorro, fez o registro do acidente de trânsito, a pessoa deu entrada no hospital. Você não considera um motociclista que caiu sozinho, se machucou, às vezes está com a habilitação vencida, está com o licenciamento vencido, ele levanta e vai embora. E aí ele acaba tendo complicações decorrência desse acidente, não consegue trabalhar e acaba morrendo posteriormente por conta disso aí. Então, 39 mil vítimas fatais pode, a primeiro momento, ser um número alto, só que não reflete nem de baixo a quantidade de vítimas. E assim, quando você fala em vítima fatal, você fala a pessoa que morreu no trânsito. Só que toda aquela família daquela pessoa, a esposa e os filhos que vão perder o seu pai, que vão perder a pessoa que traz o sustento da família, os pais que vão perder o filho, o marido que vai perder a esposa que vai perder o filho, essas pessoas acabam morrendo socialmente. Já atendemos acidentes de adolescentes que morreram no trânsito, e você vê nitidamente que a vida dos pais acabou, a vida da mãe acabou, do pai acabou. Uma esposa que morre no acidente de trânsito, o marido que morre no acidente de trânsito, a vida da outra pessoa nunca mais será a mesma. Então, essa nuvem negra envolvendo a família, de um envolvido no acidente de trânsito, ela é imensa. Todos nós sabemos, temos conhecimento de um amigo, de um parente que acabou morrendo ou sofrendo um acidente de trânsito grave, e a gente tem a noção de como é aquele clima triste e como as pessoas demoram e muitas vezes não vão conseguir assimilar aquilo, voltar à sua normalidade nunca mais na vida. É um número, então, muito mais expressivo do que aquilo que a gente imagina quando olhamos aqui. E o interessante disso tudo é que aqui no estado de São Paulo tem um levantamento, né, de estatísticas mês a mês, e feita desde 2015 até 2021, se você olhar, né, o verdinho mais escuro é 2021 e 2015, houve algumas reduções em acidentes de trânsito, até porque desde 2010 nós vivemos a década de redução de acidentes de trânsito, um pacto que o Brasil assinou com outros países, com a ONU, para reduzir acidente de trânsito, e fizeram várias campanhas. Houve um reflexo positivo? Até que houve. Houve algumas reduções, a gente vê. Mas o interessante é que os números são muito grandes. Nós tivemos, esses tempos atrás, como nós estamos vivendo um momento de pandemia, passou no Jornal Nacional, quando o Brasil atingiu 500 mil mortes por Covid. E esse número é um número que a gente vive, né, há tantos anos, atingindo anualmente as mortes em acidente de trânsito.
Então, mais um acidente, uma morte que não é tão vista, porque muitas vezes foi um outro ali e não perto de mim. Então, esses números que às vezes parecem muito frios, porque a gente olha aqui uma estatística de trânsito, eu quis trazê-la para que vocês vissem, 363, 494, depois voltou para 358, essa alternância de números, e que parecem só números frios, na verdade são vidas. E aí a reflexão mais importante dentro desse início do nosso bate-papo, que é a importância da direção defensiva para a nossa vida e de reforçar e martelar esse assunto para que a gente possa cada vez melhorar o nosso comportamento no trânsito, é que o trânsito traz consequências e nem sempre consequências legais, como uma multa de trânsito. Quando a gente erra, uma consequência administrativa é a multa de trânsito. Quando você erra, e aí aqui a gente vê uma imagem onde ele está num fundo que parece até que ele foi punido judicialmente. Vamos supor que ele ficou preso, não é a regra, né, no nosso país, a prisão em caso de homicídios no trânsito, se eles forem culposos, e a maioria deles são classificados como culposos, mas ele fica preso, vamos supor que seja 5 anos, 3 anos, 8 anos, nenhuma pena que ele tiver, essa pessoa que está na foto, vai ser maior do que a pena que ele deu para Eva, em 2003, que ele mostra que a placa indica que EVA, a Eva, foi morta em 2023. Para ela, foi uma condenação de pena de morte, que nenhum juiz pode dar, mas que ele, sem vestir toga, atribuiu a alguém. Então, o trânsito tem essa capacidade de trazer penalidades fora extrajudicial para a vida das pessoas. E era esse ponto que eu queria inicialmente que a gente trouxesse a reflexão da necessidade de termos e de refletirmos frequentemente sobre a direção defensiva, pois atitudes nossas simples podem evitar consequências danosas e que envolve toda uma família. Como foi bem abordado pelo Catarucci, não é só uma pessoa que morre ali, muitas vezes a outra morre por dentro, né? E a estatística é fria porque ela não tem um nome. Quando ela é com outras pessoas, ela tem nomes desconhecidos. Agora, essa estatística ela passa a ter um significado diferente quando ela tem um nome de alguém que eu amo. Então, nesse primeiro momento, era essa reflexão que eu queria trazer, e o interessante é que a gente vê inúmeras campanhas de reflexão, mas a gente começa a repensar quando isso é mais próximo de nós mesmos, que isso não aconteça conosco, que não precise acontecer conosco, como aconteceu, por exemplo, com a Cissa Guimarães, que auxiliou em uma campanha de trânsito, e eu queria que você assistisse. Vamos lá? Prontos? O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quantos gols Denner não teria feito pelo Brasil? Eu quero que todo mundo saiba que ele vai estar aí abençoando todo mundo. Quantas canções Rafael Mascarenhas não teria feito? Quantas lições professores não deixaram de ensinar? Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver? Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Uma propaganda muito curtinha, mas muito significativa, trazendo para a gente reflexões tão importantes do valor da vida, né? E que isso só impacta quando acontece com alguém muito próximo de nós. Então, nesse primeiro momento, o que eu queria trazer era justamente essa reflexão da necessidade, da importância de pensarmos no trânsito como algo muito sério, e não apenas como um espaço de deslocamento. Porque para a Dona Maria, que vai no mercado uma vez por dia, ou sai de casa para ir um trajeto curto, o trânsito é apenas um espaço onde ela está se locomovendo e é um risco para ela. Mas para você que usa o veículo todos os dias, a chance, a possibilidade de acontecer acidentes é muito maior, né? Então, às 6 da manhã, enquanto você está indo para o seu trabalho, você pode encontrar no trânsito uma pessoa que às 6 da manhã está voltando de uma balada, com um objetivo diferente, no mesmo cenário.
e esse cenário que tem trazido tantos riscos e que exige de mim, de você, uma reflexão especial. E agora o Catarucci vai trazer para a gente algumas questões práticas do dia a dia dele, onde a gente vai conseguir enxergar melhor a aplicação da direção defensiva e a necessidade dela, né, Catarucci? Exatamente. Ao longo desses 12 anos de trabalho nas rodovias federais brasileiras, a gente foi acumulando alguma experiência e principalmente observando realmente histórias de vida que se perderam, que foram interrompidas, sonhos que nunca serão realizados, projetos que nunca se concretizarão por conta de um acidente de trânsito e o que é mais triste é a gente ver que aquele acidente de trânsito poderia ter sido evitado. Uma pessoa não precisava ter feito aquela conduta e a ponto de gerar toda aquela situação trágica, né? Situações, por exemplo, de um meteoro que cai sobre um carro, situações não existem, são extremamente raros de árvores que caem sobre o carro, de uma forma, um acidente que foi totalmente inevitável. Então, nos próximos argumentos que a gente vai fazer aqui, eu quero que você preste bastante atenção, porque eu trarei alguns conceitos aqui, você vai identificar que muitas vezes você cometeu essas situações e, pela misericórdia de Deus, você não se envolveu em acidente. Mas situações que outros motoristas praticaram de condutas que você mesmo fez muitas vezes na sua vida, só que eles não tiveram a mesma sorte. E aconteceu com eles, e eles acabaram perdendo a vida. Eu vou compartilhar a tela aqui de alguns conceitos, algumas informações que são muito importantes para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Então, nós temos aqui, nós identificamos, segundo o Denatran é muito sábio, deve ter escutado a gente, para identificar essas causas desses acidentes. Então, vamos lá e você vai prestar atenção para ver se em algum momento da sua vida você não fez alguma dessas condutas. Vamos lá. Preste atenção, querido amigo. 4% dos acidentes de trânsito são causados por falhas mecânicas. Nós defendemos sempre a teoria de que uma viagem segura, um deslocamento seguro, começa antes de você sair do carro com a garagem, sair da garagem com o seu carro. Então, a manutenção preventiva nos pneus, no sistema de freio, está com 2 semanas, eu atendi um acidente aqui entre São Jardim do Preto e Badivacite, de uma senhora que ela capotou o carro dela e deu perda total. Felizmente, ela estava de cinto de segurança e sofreu apenas escoriações. Mas o marido dela, ele trocou os pneus traseiros, mas não substituiu os amortecedores que estavam ruins. Então, o carro perdeu a estabilidade e quando ela passou naquela depressão que dá acesso a uma ponte, o carro começou a pular. Ele rodou, ela invadiu a pista contrária e capotou. Afundou o teto do carro, perdeu o carro, deu perda total. Então, olha só. E o pior é que ela já vinha falando para o marido dela, já há alguns dias, que o carro estava ruim, estava esquisito e estava balançando a traseira. Então, a falta do planejamento, falta de uma manutenção preventiva, se você não consegue ter um carro novo, comprar um carro novo, pelo menos provenha a manutenção do carro que você tem. Esse carro transporta você, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, ou seja, os seus bens mais preciosos. Então, você tem que proporcionar a essas pessoas que você ama a segurança necessária para todos eles, não é? Deixa eu botar aqui para ligar o carregador. Nós estamos aqui gravando ao vivo, então deixa eu conectar o carregador no notebook, senão a gente vai ficar na mão aqui. Enquanto isso, você aproveita... O bom do ao vivo é isso, né? Enquanto isso, você aproveita para ir refletindo realmente se você já não fez aquela manutenção no seu carro lá, você não trocou, veja se o limpador do para-brisa não está entupido para você não pegar uma chuva, temos fé que logo vai começar a chover, não pegar a chuva, você perder a sua visibilidade porque o seu limpador está entupido. Então, vamos lá. Olha só, isso aqui é um acidente real, o indivíduo capotou o carro porque o pneu estava extremamente desgastado, pegou uma saliência na rodovia, estourou o pneu e capotou o veículo. Agora, preste atenção, vamos associar esta falha mecânica ao excesso de velocidade. Pelo fato do carro ter capotado, nós podemos identificar nitidamente que o veículo estava com velocidade incompatível com a via naquele momento, a ponto de estourar o pneu, ele não conseguiu controlar e capotou o carro. Então, se no primeiro momento as más condições do veículo interferem no acidente, o comportamento do motorista em relação a essa má condição é primordial.
O pneu está ruim, você ainda não trocou, esqueceu de trocar, reduz a velocidade. Não vai se arriscar numa ultrapassagem perigosa. O seu comportamento é o que vai identificar se você vai se envolver num acidente ou não. Agora vamos para uma outra condição, uma outra causa de acidentes de trânsito. 6% dos acidentes são causados por más condições da via. E você já deve ter se deparado com um asfalto nessa situação. É uma curva de pista simples, não tem acostamento, ou seja, não tem uma área de escape, e o asfalto totalmente deteriorado por conta de buracos na pista. Então, veja bem, você está viajando, o trecho é sinuoso e a rodovia está cheia de buraco, você vai se arriscar a dirigir em alta velocidade nesse trecho aqui? O acidente é primordial. Se você identificou um elemento adverso na rodovia, asfalto ruim, pavimento deteriorado, reduz a velocidade e aumenta a sua atenção. Se tiver à noite, se tiver chovendo, convém você parar em um posto, algum local, esperar parar a chuva, esperar amanhecer o dia, para você poder seguir. Porque depois que você se envolveu num acidente de trânsito, não adianta ficar reclamando, não adianta querer voltar atrás e refazer aquilo que o tempo não volta. E agora vamos lá, 90% dos acidentes são causados pelo fator humano, por falhas humanas, por aquele bichinho que senta atrás do volante e que a grande maioria dos casos é ele o causador do acidente de trânsito. Olha só, uma colisão frontal provocada numa rodovia de pista simples com faixa dupla, com linha de divisão de fluxos contínua dupla amarela. Então, acidente pela fragmentação dos veículos, não estavam em uma alta velocidade, estavam entre 60 e 80 km por hora. Se você associa um acidente desse à falta do uso do cinto de segurança, o acidente é fatal. E olha que interessante, 45% das vítimas de acidentes de trânsito não utilizavam o cinto de segurança, segundo a estatística do Ministério da Saúde de alguns anos atrás. Muitos acidentes que nós atendemos eram acidentes tranquilos. A dinâmica do acidente não tem o potencial de causar uma vítima grave nem uma vítima fatal. Mas simplesmente pelo fato de um indivíduo estar sem o cinto de segurança, olha o que acontece. É uma vítima grave. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um acidente de trânsito provocado, que teve um fator complicador. É claro que a própria cinemática do acidente, ele já é grave já. Mas, pelo fato das vítimas estarem sem o cinto de segurança, você vê que não tem condições de você preservar a vida de uma pessoa. Então, eu peço a sua atenção, observe essa cinemática desse acidente aqui. Vamos colocar na tela, assim que aparecer. Preste atenção, é um acidente que aconteceu na Rússia, mas aqui no Brasil acontece muito também. Olha que interessante, uma colisão frontal. E aí? Projeção de vítima. Meus amigos, todo acidente com projeção de vítima é fatal. Não tem como você sobreviver. Um capotamento. Você pode perceber 3 situações aqui. Vamos lá. Olha só. Primeiro, uma manobra de passagem forçada. E detalhe, esse tipo de conduta, ela é punida, multa de forçar passagem entre veículos que estejam na iminência de se cruzarem, ele é de R$ 293 com fator multiplicador de 10. Então, é a mesma multa da embriaguez ao volante, vai para quase R$ 3.000. Então, esse veículo de marca esquisita, ele estava ultrapassando em um local que não tinha tempo hábil para isso. Olha só, a partir do momento que ele acionou os freios, você vai ver que o veículo entra em rotação. Então, você vê freios desregulados, provavelmente pneu liso, pelo tanto que ele fragmenta, ele entra em rotação, o veículo, olha aí, ele colide não frontalmente, aqui eu tenho as minhas maquetes aqui, ele colide transversalmente, assim fica mais fácil, ele colide transversalmente, e acidente de colisão transversal, a principal lesão que nós identificamos é o efeito chicote. Quebra a coluna cervical e fica paraplégico. Então, você tem aqui uma colisão transversal, o veículo gira,
ele colide transversalmente, o veículo gira e como os ocupantes não estão utilizando o cinto de segurança, você tem projeção de vítima. Olha aí. São jogados para fora como tomates jogados de um caminhão verdureiro, arremessados quando ele faz uma curva. Muito trágico. Olha aí a situação do indivíduo. Aqui você tem... 3 pessoas, né? A gente 3 vê. pessoas. 3 vítimas fatais. E o Olha interessante, Catarúcia, é que a pista ela até tem faixa tracejada. Então, não é só a questão de poder ultrapassar porque tem uma faixa que possibilita. É muito mais grave do que... É tão grave quanto ultrapassar uma faixa proibida. O fato dele forçar, como você colocou. Lembrando que a manobra de forçar a passagem não depende de sinalização de solo, viu? Você pode ser multado em R$3.000, R$ 2.934,70, para ser mais específico. Você pode ser multado mesmo que a sinalização da rodovia permita. Entendeu? Então, é muito importante saber. Pessoal, tem uma regra de ouro. Se você não precisa fazer, não faça. Não sabe fazer e não faça. Então, preserve a sua vida. Perca o tempo, mas não perca a sua vida. Essa é a regra de ouro da segurança no trânsito. Vamos seguir? Então, agora aqui. Quando a causa é a falha humana, ou seja, do BIOS, bicho incompetente operando o sistema, o acidente ocorre pelas seguintes causas. Negligência. Negligência, pessoal, é o desleixo, é o relaxo, falta de cuidado. É quando a pessoa não observa as regras básicas de segurança, quando o indivíduo não faz a troca do pneu, quando o indivíduo não troca o óleo do motor, quando o indivíduo não calibra o pneu, quando ele não usa o cinto de segurança, toda vez que o indivíduo deixa de fazer aquilo que é obrigação dele fazer. Aqui nós temos um exemplo de um tipo de acidente, de uma situação ainda não gerou o acidente, mas é uma situação que, se causar um acidente, ele vai ter consequências. Então, o próprio condutor e o piazinho que está junto com ele não estão usando o capacete. Então, não é só não usar capacete, deixar de afivelar a jugular, sabe? A cinta que prende o capacete. Deixar de afivelar a jugular. Quando cai da moto e o capacete foge da cabeça, o indivíduo ele é tão desagradável que nem um capacete quer ficar na cabeça dele, sai da cabeça dele, isso é uma negligência. Imperícia é quando o cara não sabe fazer. Falta de habilidade. O motorista não tem os conhecimentos necessários para dirigir. Aqui nós temos um caso clássico de imperícia, e vocês vão ver que essa motorista, nitidamente, ela não tem a menor condição de estar dirigindo um veículo automotor. Então, ela é totalmente imperita, não deve assumir a direção do veículo. É esse caso aqui. Veja bem, esta motorista aqui, ela não pode dirigir, porque nitidamente ela não tem condições de conduzir um veículo. Eu vou passar um vídeo para vocês, rapidinho aqui, para vocês verem. E não é porque ela é mulher, né? Não é porque ela é mulher, mas é simplesmente porque ela não tem... Não tem condições. Não tem condições. Então, aqui eu vou colocar um vídeo para vocês, bem clássico, de uma situação... Aqui, deixa eu aumentar aqui a tela. De uma pessoa... felizmente, ela não se machucou nesse acidente, mas ela poderia muito bem ter atropelado alguém ou ter se machucado gravemente. Então, vou colocar aqui, veja bem, é uma jovem que está pilotando uma motoneta, não tem a menor condição, ou seja, ela é imperita, e olha o que ela faz. Chegou! Corre, não é? Aí. Gente do céu, não acredito. Ela bateu no muro, deu partida na moto, não sabe pilotar a moto. Olha aí que regaço. Aí. E se ela tivesse atropelado uma criança? Se ela tivesse ido para um ciclista, atropelado um ciclista? Entendeu? Que não tem condições, ela não tem condições de conduzir um veículo automotor. Então, aqui nós falamos da imperícia e da negligência. Algum comentário, Márcia? Interessante, Catarúcia, a questão da imperícia, é que a gente, quando procura vídeos na internet de imperícia, saem muitos vídeos de mulher. Mas eu quero fazer uma ressalva interessante, que a imperícia ela não está relacionada só a não saber dirigir, porque não sabe nada, né? Está relacionada a não ter habilidade, de repente, momentânea.
Porque mesmo motoristas profissionais, quando você muda de veículo, você pega um veículo diferente, mesmo que ele seja a mesma marca, mesmo ano, e para não falar que é psicológico, a mesma cor, você não sente diferença entre um veículo e outro? A diferença, a altura da embreagem, alguma gente fala, tem um jeitinho de pôr a marcha, um mais duro, outro mais mole, outro mais frouxo, o freio, a resposta do freio. Então, até que você consiga ter intimidade com aquele veículo, consiga perceber como ele responde, aquilo que pode durar, às vezes, minutos, pode durar horas ou até dias, para você criar uma intimidade com o veículo, conseguir entender como ele responde, você passa por um período que pode acontecer acidente por imperícia, porque você não conseguiu dominar aquele veículo. Então, num aspecto relacionando ao motorista profissional, ele também pode se envolver em acidente por imperícia, não porque ele não sabe dirigir, mas porque ele não tinha, naquele veículo, naquele momento, a certeza de como o veículo responde, não? Exatamente, é isso mesmo. Agora, eu vou passar para vocês a terceira causa de acidentes provocados por falhas humanas, e a gente vai ilustrar exatamente, de uma forma bem interessante, o que a Márcia acabou de falar. Então, nós temos a condutora, que de forma alguma deveria estar dirigindo. Vamos falar aqui da imprudência, a grande campeã dos acidentes de trânsito. Imprudência é dirigir perigosamente, com falta de moderação ou precaução, violando as regras de trânsito. O maior inimigo da direção defensiva é o excesso de confiança. O indivíduo que ele se acha que é um super motorista, só que quando ele se depara com elementos adversos, ele acaba se envolvendo em acidentes gravíssimos. É interessante que nas rodovias federais, nós vemos os acidentes mais trágicos, mais graves, mais destruidores, eles acontecem durante o dia, em rodovia de pista seca, numa reta, com boa visibilidade e asfalto em boas condições. E aí você se pergunta, como que esse acidente acontece? Excesso de confiança. Ele acha que as condições são favoráveis, ele pode acelerar. E aí, quando qualquer situação adversa interpõe-se no caminho dele, ele acaba sendo um acidente. Vamos ver aqui um quadro de imprudência. Olha aí, o indivíduo caçando Pokémon enquanto está dirigindo. Inclusive, ele está comendo faixa ainda por cima, apesar de tudo, né? Quem é mais observador vai perceber que ele está dirigindo em cima da faixa de divisão de fluxos. Então, dirigir falando ao celular hoje tem sido o maior causador de acidentes, superando até as estatísticas da própria embriaguez ao volante. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês que vocês possam entender como que essa questão da imprudência ela é extremamente trágica. Eu vou passar aqui o caso. Esse vídeo aqui circulou no Instagram, nas redes sociais. Opa, deixa eu voltar aqui. Circulou. Depois eles até complementaram com o resultado final desse vídeo, mas vocês vão ver exatamente a total falta de responsabilidade dessas duas jovens na direção de um veículo automotor. Prestem atenção e vocês vão ver muitas vezes se você não se envolveu numa situação semelhante a essa. Vamos lá. Preste atenção que nenhuma delas está usando o cinto de segurança. Preste atenção. Elas se envolveram num acidente grave, num acidente sem o cinto de segurança. E aí, pessoal, preste atenção. Mesmo que o acidente não tenha gerado vítimas, ela bateu na traseira de alguém. Imagine se alguém, que essas jovens irresponsáveis, tivessem batido na traseira de um Uber, por exemplo, de um pai de família desempregado, que está trabalhando a noite inteira, trabalhando como motorista de aplicativo, para trazer o sustento para poder custear as despesas da sua família, para trazer o pão na mesa dos seus filhos. Essa jovem responsável bate na traseira dele, muitas vezes o cara não tem seguro, vai que ela não tem seguro também, e vai ser aquela briga judicial para consertar o carro do rapaz. Brincando, ele vai ficar 30 dias fora do mercado de trabalho, sem conseguir trabalhar. Então, olha o impacto de uma conduta irresponsável dessas duas jovens
envolvem todo um comprometimento da harmonia da vida de um outro indivíduo que não tem nada a ver com aquilo, com aquela conduta irresponsável. No início, nós falamos que o trânsito é uma teia de comprometimentos. A tua conduta irresponsável vai prejudicar pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Da mesma forma que você não pode argumentar quando a conduta irresponsável de um outro motorista vem atrasar o seu lado, vem trazer um transtorno. O motorista que invade o sinal vermelho, bate em você na sua motocicleta, derruba você, você quebra a perna, quebra o pé, estraga a sua motocicleta, você fica brincando 60 dias afastado do seu trabalho. Entendem como que não tem como a gente falar num trânsito seguro se todo mundo não se responsabilizar. Preste atenção numa coisa, um acidente que eu atendi uma vez. Um ciclista, desses ciclistas que compram bicicleta de milhares de reais, estavam pedalando as margens da rodovia, o ciclista simplesmente resolveu atravessar a BR-153 uma vez. A moça que vinha no carro, ela viu o ciclista atravessando, ela freou de uma vez e um caminhão que vinha atrás bateu na traseira do carro da moça. A moça, com o efeito ricochete, ela teve um pinçamento na coluna cervical e ela está sofrendo para não ficar paraplégica. Então, você tem uma conduta irresponsável do ciclista e uma conduta irresponsável do caminhoneiro que bateu na traseira dessa moça. Primeiro porque o acidente foi na faixa da esquerda. Não, motorista, veículos de grande porte, os pesados de grande porte, devem guardar a faixa da direita. O motorista, ele aproveitou o embalo e estava na faixa da esquerda, empurrando, inclusive no sinal de farol, que a gente viu nas câmeras lá, para a mulher. E, pessoal, se você bater na traseira de alguém, porque esse alguém freou para não atropelar uma criança, um pedestre, um ciclista, um cachorro, não vem argumentar depois, em juízo, que essa pessoa freou na tua frente, que a tua responsabilidade é manter uma distância de segurança. Preste atenção nesses dois veículos aqui. Se liga no movimento. Então, nós temos dois veículos que estão trafegando numa via pública. Existe um tempo de reação. Tempo de reação, a partir do momento que você vê um sinal de perigo, o seu sistema nervoso processa essa informação, dispara uma mensagem muscular e você mete o pé no freio e o carro para. A 80 km por hora, o tempo de reação é 3/4 de segundo, você percorre 34 metros a 80 km por hora, até o seu cérebro pensar no que vai fazer. A partir do momento que você bota o pé no freio, um veículo em boas condições, com sistema de freio bom, com ABS e com os pneus bons, ele percorre mais 40 metros. Ele percorre mais 40 metros até efetivamente ele parar. Então, brincando a 80 km por hora, você vai percorrer 70 metros até o seu veículo parar totalmente. A distância de segurança que o Código de Trânsito prevê entre um veículo e outro, tanto lateral ou frontal, permite que esse veículo preto está vindo à frente do veículo azul, esse veículo preto viu uma criança ultrapassando a avenida, ele freia. Por quê? Porque ele está atento dentro do limite de velocidade. Se esse veículo aqui está com excesso de velocidade ou extremamente próximo, quando esse aqui freia para não atropelar a criança, esse aqui vai bater na traseira desse aqui. Porque não deu tempo do cérebro processar aquela informação. Por outro lado, se ele manter uma distância de segurança, acendeu o farol vermelho, acendeu a luz de freio desse veículo aqui, esse aqui está atento, não está caçando Pokémon GO, não está no Tinder no celular, não está vendo, não está no WhatsApp nem no Facebook, ele vê esse veículo reduzindo a velocidade, ele tem tempo ou de fazer uma manobra evasiva ou de fazer uma frenagem a ponto de não se envolver em colisão. A falta da distância de segurança está sendo hoje a maior causadora de acidentes na BR-153 aqui em São José do Rio Preto, principalmente nesse trecho em obras. Então, mantenha uma distância de segurança nesse período, pelo menos uma distância que caiba mais um carro por dentro, entre o seu veículo e o veículo da frente. Quando você está a 80 km por hora ou 100, vale a regra do 1001, 1002. Imagina que o meu nariz é uma árvore, você é o carro de trás. Quando o carro da frente passa pela árvore, você atrás conta 1001, 1002, aí você passa. Então, você tem a 80 km por hora uma distância segura para, caso você que freie para não atropelar uma criança, um cachorro, uma capivara ou uma bicicleta,
você que vem atrás tem tempo de frear ou desviar, senão vai bater. E bateu na traseira por falta de distância de segurança, não vem reclamar que esse aqui freou na tua frente. Não vai colar. Você, com seu Palio 96, vai pagar o Honda Civic 2021 do indivíduo que vai na frente. E não pense que se o cara tem seguro, você está livre de pagar porque ele tem seguro, porque o seguro vai te processar e vai ser doído o processo dessa seguradora. Concluindo aqui, eu vou continuar aqui na nossa apresentação para a gente... deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção agora dos fatores adversos que interferem diretamente na segurança do trânsito. Primeiro é luz solar ou luz artificial. Toma cuidado com o amanhecer do sol ou com o entardecer. Nesse horário, entre 6 horas da manhã, mais ou menos, e depois, às 17, 18 horas, os veículos pretos, brancos e cinzas eles ficam praticamente invisíveis. Por isso que foi aprovada a lei do farol baixo, para reduzir acidentes provocados por essa percepção de luz. Cuidado com o entardecer quando está direto, o sol direto no seu rosto. Quando você tem qualquer elemento que ofusca a sua visibilidade, procure se orientar pela linha de divisão do acostamento. Ao invés de tentar se orientar pelo trânsito, oriente-se pela linha de divisão de acostamento, e essa regra vale também no caso de chuva intensa ou no caso de neblina. Tempo, chuva, neblina ou cerração. Em tempos de seca, nós temos muitos incêndios às margens da rodovia. Então, nós temos acidentes porque o indivíduo perde o controle, sai do eixo, invade a pista contrária e bate na frente. Qual é a regra? O que você vai fazer no caso de neblina, cerração, chuva ou fumaça? Se você identificou de longe que o asfalto está totalmente tomado, se você quiser, é melhor que você pare antes na faixa de domínio e aguarde melhores condições de visibilidade. É a postura mais segura a fazer. Mas, se você acha que dá para atravessar, tem confiança, primeira coisa, acenda os faróis baixos. O farol alto vai ofuscar quem vem em sentido contrário. Segundo, não liga o pisca-alerta. O pisca-alerta é para ser utilizado quando o veículo está parado ou vai parar. Ou seja, você vai numa rodovia, vê um perigo na frente, você liga o pisca-alerta para avisar quem vem atrás que você vai parar. Voltou a entrar em movimento, desliga o pisca-alerta. Então, se você vai atravessar uma neblina ou uma fumaça, não liga o pisca-alerta, porque o cara que vem atrás ou que vem à frente vai pensar que você está parado. Se o cara que vem atrás vê que você está parado, ele vai sair para te ultrapassar e vai bater de frente com outro indivíduo lá. Liga o recirculador do ar do seu veículo, fecha os vidros, liga o recirculador para ele não puxar o vento que está de fora do veículo, senão vai encher o teu carro de fumaça. Mantenha uma velocidade constante, não pare na rodovia no meio da fumaça, no meio da neblina, você vai receber uma colisão na traseira do seu veículo. Mantenha-se orientando pela linha que divide o asfalto do acostamento e siga, reze 3 Pai Nosso e siga para você conseguir sair, sempre mantendo uma velocidade constante. Condições de vias, sinalização, solo, buracos e etc. Tudo isso demanda a velocidade que você está. Se você está numa via mal sinalizada, cheia de buracos, e você dirige com uma velocidade alta, incompatível com o trecho, você vai se envolver num acidente de trânsito. Trânsito, pessoal, preste atenção, saia mais cedo de casa, para se você se deparar com uma situação do engarrafamento, você não fique desesperado, não entupa o seu coração de toxinas pelo fato de você passar raiva no trânsito, não xinga, não fica buzinando, não se estresse, não abaixa o vidro, coloca a cabeça para fora e xinga o guarda de trânsito que está ali controlando o trânsito, por favor. Então, procure sair sempre mais cedo, dando uma previsibilidade, pelo menos uns 15 minutos ali de tolerância, caso você se depare com alguma situação. Geralmente, o que a gente faz? O que a gente percebe? Quando nós estamos controlando o trânsito, utilizando um radar para reduzir a velocidade, o motorista ele reduz a velocidade onde está sendo fiscalizado e daí para frente ele acelera para ganhar o tempo. Então, resolve o radar? Não resolve. Por quê? Porque o cara ele acaba não se conscientizando. Veículo, manutenção precária do veículo. Lembra da primeira foto do carro que capotou?
com o pneu careca, então faça a manutenção preventiva do seu veículo. Qualquer barulho estranho, não fica programando, segunda-feira eu levo na oficina. A tua vida depende disso aí. Você pode estar matando a tua família, decretando a sentença de morte à tua família, simplesmente porque você deixou para fazer na segunda-feira ou na semana que vem. Eu vou esperar vir o 13º, eu vou esperar receber o meu pagamento para eu consertar o carro. Ou então você encosta o teu carro e vai andar de ônibus. Não tem dinheiro para consertar? Encosta o carro, mas não se arrisque. Você pode se arrepender pelo resto da vida. Cargas, peso ou volume. Não carrega um botijão de gás amarrado na traseira da tua moto, que você vai cair. Carregar um cachorro sentado no tanque da sua motocicleta. Carregar uma geladeira em cima do teu Fusca. Não pode. Carrega uma escada de 5 metros de comprimento no seu Uno Mille Fire. Não pode. Então, as cargas, elas interferem diretamente na estabilidade do veículo. Passageiros, excesso de passageiro. O indivíduo vai no batizado do sobrinho dele. E aí ele volta com o carro dele, que cabe 5 pessoas, ele volta com 8, mais 2 cachorros e um pacote de carvão que sobrou do churrasco. Então, excesso de passageiros interfere diretamente, além de ser infração de trânsito, lotação excedente, não tem cinto de segurança para todo mundo. E evite dirigir discutindo. Se a tua mulher está discutindo com você enquanto você está dirigindo, feche os ouvidos, não, bota um som, pense numa pescaria, qualquer outra coisa, deixa para você discutir com ela quando vocês chegarem lá no destino ou quando voltar para casa. Mas discutir, nós já teremos acidentes provocados por discussão de casal, inclusive que matou os filhos do casal. Bateram o carro, as crianças estavam dormindo no banco de trás, não tinha um cinto de segurança, ele bateu o carro, as crianças foram projetadas para frente, morreu o menino e a menina, porque o marido estava discutindo com a esposa. E condutor em estresse ou sob influência de álcool. Olha que interessante, eu vou até descompartilhar aqui, preste atenção numa coisa. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Márcia? Você que está me assistindo agora, está me ouvindo? Presta atenção, para de fazer o que você está fazendo aqui. Quero que você olhe para mim, olho no olho, nariz com nariz, presta atenção. Muita gente pensa que os alcoólatras que causam acidentes são pessoas que estão totalmente embriagadas. O cara que está caindo, o cara que está babando de bêbado. Pelo contrário, a concentração alcoólica que mais causa acidentes no trânsito é no máximo 4 latinhas de cerveja. Por quê? Quando você está num churrasco e você vê o teu amigo, teu parente, teu cunhado, teu pai, teu irmão, que tomou 4, 5 latinhas de cerveja, ninguém vai impedir esse cara de dirigir, porque ele está bem. Não está com a fala, não está com a língua pastosa, não está andando cambaleante, então ninguém impede esse cara de dirigir. Só que por dentro, no sistema nervoso, ele já teve um comprometimento direto na inibição, ou seja, o sistema de freios morais que o nosso sistema nervoso nos oferece. Então, quantas vezes você já ouviu falar, o cara falando que ele dirige melhor bêbado do que quando ele está sóbrio? Então, esse indivíduo, dentro de um deslocamento, por ele estar desinibido, com excesso de confiança provocado pelo álcool no sistema nervoso, ele dirige com mais velocidade, ele faz ultrapassagens mais perigosas, ele avança o sinal vermelho, ele não para no pare, ou seja, dentro de um deslocamento, ele se coloca em situação de risco com muito mais frequência. Então, é essa concentração de 4, 5 latinhas que provoca a falta de inibição, o excesso de confiança. Lembra que eu falei? O excesso de confiança é o que causa o acidente. O indivíduo ele já é confiante, se acha super motorista. Ainda está pela influência do álcool, ele vai se envolver em acidentes graves. E eu chego lá com o meu bafômetro, faço o teste no indivíduo, parabéns, você ganhou uma prisão em flagrante. Beleza, pessoal? Era essas observações que nós tínhamos para passar para vocês, o tempo não ajuda muito, mas entenda uma coisa, um trânsito seguro começa com você. A preservação da vida da tua família e da família das outras pessoas que utilizam as vias públicas depende da responsabilidade de cada um de nós. Faz a tua parte, você é um motorista experiente, você tem anos de direção, você sabe realmente o que é necessário fazer para preservar acidentes. O que a gente espera é que você faça simplesmente isso. É isso aí. Interessante é que o pessoal da Conebel, como todo ano pensa nisso, tem tido comportamento cada vez mais seguro e o índice de acidente no trajeto do trabalho e no dia a dia reduziu assim drasticamente a ponto de passar assim
anos sem acidente de trabalho, sem acidente nenhum, por essa consciência. Então, é sempre importante rever, reforçar por conta disso. Eu queria pedir, Catadores, para você colocar para a gente fechar o tema de hoje, o vídeo do Zezé de Camargo. Maravilha, O então. acidente do Zezé de Camargo. Vou mostrar para vocês o acidente do Zezé de Camargo, Luciano. É um acidente muito triste, que na época... Opa, deixa eu só fechar aqui. Peraí. Já começa a dar um spoiler do vídeo, né? Deixa eu fazer a apresentação aqui. É um acidente muito triste, envolvendo Zezé de Camargo e Luciano, que teve uma grande comoção social na época que aconteceu. Então, aqui em primeira mão, exclusivamente para os colaboradores da Conebel, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Vamos lá, vamos colocar na tela. E lembra que eu falei, naquele horário do entardecer e do amanhecer, alguns veículos são quase que totalmente invisíveis? Você vai constatar isso nesse vídeo aqui. Esse foi um acidente grave. Na verdade, não envolveu o Zezé de Camargo, mas estava tocando ele no rádio do carro, então a gente fala que é o do Zezé de Camargo e Luciano. Preste atenção numa coisa. Quando foi aprovado em 2016 a obrigatoriedade do uso do farol baixo nas rodovias, é justamente para se evitar acidentes como esse. Nessa fase do vídeo, o veículo que vem em sentido contrário já está se aproximando, a van está forçando passagem, e você vê aqui que o veículo está totalmente invisível. Olha só. Cadê o veículo? Você não vê, porque ele está com o farol apagado. Se ele estivesse com o farol baixo aceso, teria mais visibilidade. Então, olha a responsabilidade. O carro vermelho, ele foi no vácuo da van. Aqui ele tinha espaço, saiu junto com a van estava... Quem é motorista profissional, caminhoneiro, sabe do que eu estou falando. A van está balizando para ele. Antes da van voltar, ele deveria ter voltado aqui na frente desse carro e esperado uma próxima oportunidade, mas ele foi no vácuo, totalmente inexperiente. E aí, olha só, a van já está numa situação de forçar passagem, ela deu a seta que vai entrar, o cara do veículo vermelho deveria voltar, se posicionar atrás do veículo, antes da van sair da faixa de rolamento, sair da faixa da esquerda, mas ele simplesmente, numa atitude de total irresponsabilidade, ele foi no vácuo da van. E aí, olha que interessante, o desespero, você pode perceber aqui na imagem que antecede, olha a luz de freio acesa. Então, ele viu o perigo, ele viu o risco. O que ele poderia ter feito? Tentado voltar para a direita, mas ele entrou em desespero. E é interessante que o cérebro humano, em situações de desespero, ele faz aquilo que ele está condicionado a fazer. Então, se ele não tem esta habilidade para fazer uma manobra evasiva, quando ele entrou em desespero, começou a disparar adrenalina no coração, ele já perdeu totalmente o controle da direção. E daí você vê, a van saiu, e o que ele faz? No desespero, ele não sabia se ia ou se voltava. Então, ele poderia ter jogado para o acostamento antes do veículo se aproximar, mas ele deixou para fazer na última hora. Aí, você tem uma colisão frontal com uma vítima fatal, conforme que foi relatado para a gente pelos policiais que atenderam esse acidente. Ou seja, um acidente com vítima fatal que nitidamente poderia ter sido evitado. Então, o motorista que está assistindo a nossa palestra nesse momento já sabe que nunca sair no vácuo de um veículo de grande porte é a pior atitude que se possa fazer. Quando for ultrapassar, primeiro, sinalize a intenção. Outra coisa, não faça, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. O que o cara faz? Eu vou colocar aqui em perspectiva para vocês. Digamos que isso aqui é um caminhão. O indivíduo que vem atrás, ele encosta no caminhão e ele fica fazendo isso, para tentar ter visibilidade. Para ele poder ter visibilidade, ele tem que se expor quase que totalmente na pista contrária. Se você tem um bitrem que vem aqui do lado de cá, esse ato de você se expor aqui, você vai receber uma colisão frontal.
Então, o que você, além do que, tem a questão de economia. Para você poder ultrapassar, você vai ter que reduzir uma marcha, elevar a rotação do motor para ganhar potência, enche o motor e você vai. Então, qual é a atitude mais segura? Mantenha uma distância, de modo que você não precisa se expor para ter visibilidade do trânsito que vem lá. Mantenha uma distância de segurança. Viu que a sinalização permite, o trânsito é seguro, tem segurança, você vai ganhando velocidade, entra na pista contrária, dá a seta para a esquerda, sinaliza a sua intenção, vem ganhando velocidade, e aí por quê? Enquanto você vem ganhando velocidade, você está vendo o que vem em sentido contrário. Se o trânsito ficar perigoso, você volta. Então você ganha velocidade, ultrapassa o veículo, ultrapassou, seta para a direita e retorna à sua faixa de origem, com segurança. Outra observação, nosso tempo já estourou, né, Márcia? Mas nós temos só uma outra observação. Você está vindo na sua faixa de rolamento. Não, ouvindo Zé de Camargo. Não dá para esperar o dia que eu sair de casa. Tal. Você vem ouvindo Zé de Camargo aqui na faixa contrária. Você vê que lá na frente o indivíduo está ultrapassando e ele está numa situação complexa. Habitue-se a sempre que alguém ultrapassar de frente com você, seta para a direita e sai um pouquinho para o acostamento. Habitue-se a ter esse tipo de conduta. Por quê? A imprevisão é o que causa o acidente. No caso de uma ultrapassagem forçada, esse aqui que está no desespero, o cara quer ultrapassar um Honda Civic com um Uno Fire 99, um 1.0, na subida, não tem motor. Então ele fica numa situação difícil, está ultrapassando. Se ele vê que você já deu seta para a direita, ele sabe que se não der tempo, você vai sair para o acostamento e vocês vão passar. Porque agora o que a gente vê? Ele está ultrapassando errado, ele que se lasque. E você não sai. E aí, em cima da hora, sai os dois e bate no acostamento. Sempre sinalize a sua intenção. Seta para a direita e sai um pouquinho. Ele está vendo, o cara vai sair, eu posso passar. Perca o seu direito, mas jamais perca a sua vida. Um acidente desse pode matar alguém da tua família ou matar alguém da família de um irresponsável. Não carregue essa morte nas suas costas. É isso aí. Muito bom, recado dado. Espero que vocês tenham gostado. Teremos agora uma avaliaçãozinha que vai ser enviada para vocês e depois a nossa parte prática, que nós esperamos vê-los lá na parte prática. Muito obrigada pela atenção de vocês. Reflitam aí e repensem cada vez mais na importância de conduta segura. Esse foi o nosso recado. Ano que vem a gente tem mais. E a Conebel continua aí com a sua preocupação em condutas seguras, em preservar a vida dos seus colaboradores e também a vida de todos aqueles que estão no trânsito. Um abração para vocês, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção, até a próxima.